Oi, oi, gente, muito prazer, eu sou a Raira, sejam muito bem-vindas ao canal, bem-vindos ao canal, bem-vindes ao canal, enfim, o que vocês preferirem. Se você acabou de passar em Biologia na UFMG ou sonha em cursar Biologia, esse vídeo é para você. Hoje eu vou contar para vocês como foi minha experiência no primeiro período, então todas as disciplinas que eu cursei, como foi a forma de avaliação de cada disciplina, o que eu tive mais dificuldade, o que eu tive menos, quais as dicas que eu gostaria de ter antes de começar o curso. Então, assim, vale a pena ficar até o final. A ideia é que esse seja um vídeo exatamente do que eu gostaria de ter visto antes de começar o curso lá na UFMG. Porque eu estava bem ansiosa antes de começar o curso e eu já tinha procurado várias coisas e eu nunca encontrava um vídeo que satisfizesse, sabe, toda a minha curiosidade. Então, a ideia é que esse vídeo ele sane todas as suas dúvidas. E caso vocês tenham alguma dúvida que eu não fale aqui no vídeo, vocês podem deixar nos comentários que eu vou ter muito carinho em responder todos. Antes de começar a falar sobre as disciplinas e sobre o primeiro período em si, eu acho que eu preciso contextualizar um pouquinho para vocês. Então vamos voltar lá no início, na primeira semana do curso, onde já comecei a passar meus primeiros perrengues. A primeira semana é mais uma semana de adaptação, então a gente não tem muitas aulas. Eu acho que eu não tive nenhuma aula na primeira semana, se não me engano. E nessa semana de adaptação, o que acontece são vários eventos, tem tours pelo campus para a gente conhecer os prédios e também os museus, né? Principalmente nós das ciências biológicas. Tem vários museus lá dentro mesmo da UFMG que nós temos acesso. Também é uma semana de muita troca entre os calouros e os veteranos, tem a cerimônia de apadrinhamento. E eu acabei perdendo todos esses eventos super legais da primeira semana, aquele evento que a gente pinta, né, o corpo, as plaquinhas, enfim. Simplesmente porque eu não seguia o diretório acadêmico do meu curso no Instagram. E era lá que eles estavam disponibilizando todas as informações sobre esses eventos. Então a primeira dica desse vídeo é: passou em biologia em alguma faculdade? Passou em qualquer curso, na verdade, já vai seguir o diretório acadêmico do curso no Instagram para você não perder eventos, né, que sejam importantes. Eu fiquei bem chateada por ter perdido esses eventos. Eu tinha acesso só aos e-mails que a UFMG, né, o perfil oficial da UFMG estava me mandando. E, enfim, foi isso que aconteceu. Então, fiquem atentos para vocês não terem essa mesma experiência horrível que eu tive. E aí, antes de falar sobre cada disciplina, né, em específico, eu acho importante falar com vocês sobre a aprovação na UFMG. Depende basicamente de dois requisitos. Você precisa ter 75% de presença e você precisa de obter 60 em um total de 100 pontos. É o mínimo. Então não adianta você ter presença suficiente, mas não ter nota. E também não adianta você ter uma nota ótima, mas não ter presença. Tem que ser as duas coisas simultaneamente. Nos outros períodos, nós montamos a nossa grade. Claro que colocando ali sempre, né, as disciplinas obrigatórias. No primeiro período, a grade ela já é montada, a gente já tem a matrícula ali feitinha, prontinha pra gente. E aí eu tive 6 disciplinas nesse primeiro período. Foram elas biologia celular, parasitologia geral, química para ciências biológicas, introdução às ciências biológicas, evolução e introdução à sistemática. Foram essas 6 disciplinas. A primeira matéria que eu tive foi biologia celular. E biologia celular, apesar de ser um pouco maçante, é um conteúdo que eu gosto muito, eu sempre gostei muito dessa matéria. Então, eu pensei que eu não teria grandes problemas. E não é uma matéria, assim, impossível de passar, sabe? Na verdade, para tranquilizar vocês, nenhuma matéria que eu tive até hoje eu achei, tipo, impossível de passar. Não achei isso. Eu só acho que tem matérias que são necessárias um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação do que outras. E biologia celular é uma dessas matérias, porque é um conteúdo muito extenso, são muitos conteúdos, né, que vão ali se acumulando, e para você entender o próximo, você precisa ter entendido o anterior, então são coisas que vão se somando, sabe? E minha professora de biologia celular, ela era uma querida, o nome dela é Ludmila. Ela dividiu a matéria em 3 módulos. E aí, no primeiro módulo, a gente estudou um pouco sobre a base mesmo de biologia celular, então, membrana plasmática, transporte de substâncias, né, esse tipo de coisa. Só que um estudo mais aprofundado, claro, do que o ensino médio. E aí, no segundo e terceiro módulo, ela dividiu ali
no estudo dos tecidos, né, histologia. Então, a gente tem parte prática e parte teórica. E aí sempre começava pela teórica e depois a gente ia para a prática no laboratório. Eu fiz todo o meu ensino médio em escola pública e eu nunca tinha tido contato com laboratório na minha vida. Então, no início eu fiquei um pouco perdida e eu tive essa dificuldade para assimilar a parte teórica com a parte prática. Então, eu só olhava a lâmina lá no microscópio e eu falava, nossa, que bonitinho. Mas eu não entendia de fato o que eu tinha que olhar para poder conseguir assimilar ali as coisas do jeito certo. Então, acho que essa é a maior dificuldade de todo mundo, conseguir realmente identificar, né, as estruturas, mas enfim, isso a gente vai treinando ali o olhar científico, né, com o tempo as coisas vão melhorando. Além das provas, que foi uma por módulo, então foram 3 no total, também tivemos 3 estudos dirigidos dentro dessa matéria, que eram basicamente questões, né, um conjunto ali de 60 questões que a gente precisava responder. Toda a parte avaliativa, essa professora, ela passou online, então a gente não fez provas presenciais e a gente fez um trabalho presencial, que foi a apresentação de uma maquete que a gente teve que construir, ela chamou de modelo 3D, e o meu grupo fez uma maquete sobre tecido epitelial, vou deixar aqui para vocês poderem ver, ficou muito bonitinho. Mas enfim, foi basicamente isso. Estudo dirigido, prova e apresentação desse modelo 3D. Vamos para a matéria mais polêmica do período, que é a parasitologia. Eu comecei a matéria muito receosa, com bastante medo de como que seria, porque tinha alguns veteranos que falaram que já tinham reprovado mais de 3 vezes, que acharam a matéria muito difícil, que os professores não eram bons. Eu não sei se foi sorte, mas eu tive professores muito bons, ótimos professores. Eu gostei demais de parasitologia. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu pensei que eu não gostaria tanto como eu gostei. É, e a forma de avaliação é prova, basicamente prova. Nós tivemos 3 módulos. Então, o primeiro módulo foi de entomologia, né, dos artrópodes de importância médica. Também tivemos o segundo módulo de protozoologia e o terceiro módulo, que foi de helmintologia. Para mim foi o mais, assim, complicadinho, talvez. Mas é aquilo que eu falei. Não é impossível de passar, não é impossível de aprender, só que tem coisas que a gente precisa prestar mais atenção, né? São diferenciações minuciosas que a gente tem que fazer na prova prática. E aí, as provas, elas foram diferentes, não tiveram só um estilo de prova, porque em cada módulo, foram 3, nós trocamos de professor. E aí, cada professor tinha ali o seu estilo de prova, né? Então, por exemplo, o meu primeiro professor de entomologia, nós tivemos prova de VOF, acho que foram 30 questões, e aí cada questão valia um ponto. E além da prova prática, né, que a gente tem que identificar ali os animaizinhos e fazer essa classificação correta deles. E também, geralmente, tem uma pergunta associada, além da identificação. Mas eu gostei muito da disciplina, apesar de muita gente ter tido dificuldade, eu achei bem tranquilo para quem realmente senta a bunda na cadeira e estuda. Evolução, para mim, foi a disciplina mais tranquila. Teve muita gente também que teve dificuldade, mas eu achei super de boa fazer. O professor também era um querido, ele era muito simpático, muito tranquilo. E ele passou ali vários trabalhos também, valendo bastante pontos. Então, além das 3 provas, na verdade, não. Em evolução, nós tivemos 2 provas e 3 trabalhos. E aí, esses trabalhos incluíam respostas de perguntas que ele passava. Teve também um trabalho que a gente teve que criar um vídeo falando sobre alguma parte da evolução que a gente tenha gostado, né, de alguma evidência da evolução. E aí, ele dividiu a matéria basicamente em 2 módulos. O primeiro módulo foi fazer uma contextualização mesmo histórica, né, de teorias antes da evolução, e depois ele explicou as teorias evolutivas, e aí é bem mais aprofundado que o ensino médio. Ele também fez uma segunda divisão, né? Então, no segundo módulo, a gente aprendeu sobre evidências da evolução, e eu achei muito interessante, eu adorei a matéria, e eu já estou ansiosa para a evolução 2. Eu acho que essa foi a 1.
Química para ciências biológicas. É uma disciplina que, assim, costuma deixar as pessoas de cabelo em pé, eu sei, porque eu já fiz química em um outro momento. Então, eu acabei eliminando essa disciplina depois, mais ou menos, de umas 3 semanas fazendo, eu consegui eliminar a disciplina. Mas eu consegui perceber que não é uma química pura, sabe? É uma química mais aplicada mesmo à biologia. Então, assim, eu não sei se é mais fácil, se é mais difícil, não consigo caracterizar dessa forma, mas eu achei uma disciplina tranquila até a parte que eu vi. Muita gente não gosta, mas eu também gosto bastante de química, então acho que é um diferencial, né, gostar da matéria. Mas também não é impossível. Muita gente passou, algumas pessoas reprovaram da minha turma, mas a maioria conseguiu passar, graças a Deus. E não foi impossível de fazer a matéria. Não posso falar muito sobre avaliação, porque acaba que eu não fiz a disciplina inteira, né? Como eu já falei. Não se assombrem, no final dá tudo certo. Introdução à sistemática é uma matéria que deveria ser muito tranquila, mas eu acho que eu não gostei muito do jeito que a professora explica, e aí vai de cada um, porque eu tenho amigos que realmente gostaram do jeito que a professora explicava, que se deram super bem com a forma dela de ensinar, né? Mas eu particularmente não gostei muito da matéria, eu não sei se é porque é uma área que eu gosto menos, mas eu tive um pouco de dificuldade, apesar da minha nota ter sido boa também. Eu acho que foi a matéria que eu menos me entrosei, a matéria que eu menos senti que, assim, eu realmente aprendi, sabe? Eu acho que vou ter que dar uma estudada por fora para conseguir entender tudo que eu preciso entender. E foi só a introdução à sistemática, então vou ter outras matérias, se não todas, que vão ser voltadas para a sistemática. Então eu sei que é uma área muito importante e eu vou precisar de fazer toda uma revisão. E para fechar, a introdução às ciências biológicas é uma matéria que é composta por um ciclo de palestras. Eu vou até pegar aqui para vocês todas as palestras que a gente teve, é uma matéria muito interessante, porque ela mostra diversas áreas de atuação, sabe, do biólogo. E tem coisas que eu nem sabia que um biólogo podia atuar na área e realmente existe. Teve bastante trabalhos em grupo, não tem nenhuma prova, né, visto que são palestras. E no final a gente tem que fazer uma avaliação, mas avaliação assim, da própria disciplina, sabe? Do que a gente achou, enfim, que também vale ponto. E outra coisa, a presença é muito importante para essa matéria. Cada falta que você tem, o professor vai tirando pontos ali, visto que são propostas algumas atividades ali durante as palestras e não tem como fazer de novo. Então, assim, cada dia que você falta, você perde muito conteúdo, né? Apesar de não ser cobrado como uma prova específica. Aqui, então, introdução às ciências biológicas, nós tivemos, ao todo, 16 palestras. E aí, a primeira foi sobre coletivos, né? Os coletivos dos alunos, eles apresentaram para a gente. Depois a gente teve uma palestra sobre o Senex, que é uma espécie de sistema de extensão que a gente tem na UFMG. Teve também uma atividade de docência no projeto Clique, que é um projeto voltado, né, para educação. Teve também do CR Bio, tivemos sobre normas acadêmicas, percurso curricular, consultoria ambiental, que foi, assim, uma das palestras que eu mais gostei, eu achei muito interessante. Percurso curricular também, eu já tinha falado, mas enfim. Divulgação científica, gerentes de parques, biossegurança, controle de pragas, que era uma outra palestra que eu estava bem ansiosa para ter, acabou não tendo porque tivemos um imprevisto, mas docência, gestão escolar, biologia forense e na próxima quinta-feira, agora para finalizar, a gente vai ter o manual de como fazer a matrícula, né? Como eu já tinha falado para vocês, a partir do segundo período, somos nós que somos responsáveis por fazer a nossa própria matrícula. Enfim, gente, essas foram as disciplinas, esse foi mais ou menos o método de avaliação de cada uma. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa que vocês queiram saber, se vocês tiverem alguma dúvida que eu não tenha falado aqui no vídeo, vocês podem deixar nos comentários que eu vou ter muito prazer em responder cada uma delas. Eu separei aqui também algumas dicas para quem está começando, né? Para quem é calor, assim como eu, porque o período ainda não terminou. Termina daqui uns dias. Mas enfim. A primeira dica seria não acumular matéria.
Por quê? Principalmente nas últimas semanas, a gente tem uma grande quantidade de trabalhos e provas que são muito próximas umas das outras. Então, quando a gente acumula matéria, acaba que fica difícil de dar conta de tudo, sabe? Então, assim, terminou de ver a aula, mesmo que não seja ali no mesmo dia, o mais rápido possível, já faz o seu resumo, já digita ou já escreve. Eu, por exemplo, eu só funciono escrevendo, então, mesmo tendo o tablet e usando ele, eu escrevo mesmo à mão, porque eu acho que é o que funciona para mim, que é, a gente entra, né, em outra dica. Perceba o que funciona para você. Não dê muita ideia para o que os outros falam, no sentido de não tome como 100% verdade o que aquela pessoa falou, né? Como experiência própria, a gente tem aí a questão da parasitologia. Eu pensei que seria muito difícil, e aí eu vi que não é só porque todo mundo estava dizendo que era muito difícil que eu achei difícil. Eu não achei difícil. Então, é muito uma experiência muito individual, sabe? De cada um. Então, se conheça, saiba como você aprende melhor, se organize, tenha uma agenda para poder colocar ali os dias de trabalho que você tenha. Eu mesma só funciono com agenda. Minha última prova de biologia celular foi ontem, segunda-feira. E aí, o que aconteceu? Deu 7 horas da noite e eu fiquei doida, porque eu tinha esquecido que eu tinha a prova para fazer. Graças a Deus foi online, mas eu não tinha anotado na minha agenda. Então, se organizem, porque no final do semestre a gente fica mesmo meio doido, meio muito acelerado, sabe? É muita coisa para fazer, a gente pode acabar realmente esquecendo. A gente é humano, né? O nosso corpo não é uma máquina. Outra coisa que eu não falei e que é bem importante de destacar é que existem monitorias para as disciplinas que são consideradas as mais difíceis. Então, tem monitoria de parasitologia, tinha também monitoria de biologia celular, de evolução eu acho que não, mas todas as disciplinas, geralmente, que têm prática, tem monitorias, que são horários que você pode agendar ali para tirar dúvidas, né, com os monitores. Então, eles vão no laboratório, eles te mostram as lâminas e você aprende melhor dessa forma, para além da experiência da aula. Eu, particularmente, não fiz nenhuma monitoria, porque eu não tinha tempo, eu estudo de manhã para o cursinho, eu estudo à tarde para a faculdade e eu vou à noite para as aulas. Então, era meio impossível de encaixar na minha rotina, mas para quem tem dificuldade, vale muito a pena. E por último, não viva a faculdade pela experiência dos outros e não se compare, porque quando você está lá no campus, né, que é gigantesco e que tem muita gente, é natural que você olhe para alguém e você pense, nossa, mas eu estou me sentindo um pouco atrasado, ou nossa, eu poderia fazer isso ou aquilo, mas viva o seu momento, tenha as suas próprias experiências, vá se descobrindo aos poucos. Eu também estou nesse processo de não me comparar tanto e entender que existem diferentes caminhos para se chegar ali, né? As pessoas têm, querendo ou não, vidas diferentes umas das outras, então tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter mais dificuldade, e isso é super normal. Você está na faculdade para aprender, então não tenha dificuldade de perguntar quantas vezes forem necessárias, de realmente participar das monitorias, de parar a aula para perguntar se você não tiver entendido, porque às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, e aí quando a gente chega em casa, principalmente nas aulas práticas, a gente não tem um material que seja 100% eficaz para sanar aquela dúvida que a gente teve. Não pense que só o ChatGPT vai resolver, tá? Porque muitas das vezes ele não resolve sozinho. Super normal se sentir ansioso, demorar um pouco para se adaptar, se sentir um pouco perdido, mas aos poucos tudo começa a fazer sentido. E quando você perceber, já vai estar terminando seu primeiro período também. Eu espero de verdade que esse tenha sido realmente aquele vídeo que eu esperava encontrar antes de entrar em biologia na UFMG. Se ele te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo para eu saber. Um beijo, bons estudos e bem-vindo à biologia!